Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre quero um novo relacionamento. Então, a gente, como se preparar para encontrar a pessoa, encontrar essa agulha no palheiro. Então, a gente vai falar um pouco mais, como estar pronta, estar bem consigo mesma, para atrair, para sintonizar, para essa pessoa vir para a sua vida, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais e aonde a limpeza emocional pode ajudar, contribuir com isso, tá? Então, vamos lá. Eu me apresento, meu nome é Rose. Trabalho com terapia, como terapeuta, somente com limpezas emocionais e utilizo a ferramenta EFT, Emotion Freedom Techniques. É uma ferramenta de limpeza emocional que tem o propósito de limpar, purificar emoções que nós reprimimos ao longo dessa experiência de vida aqui. Dentro dessas experiências que nós reprimimos, contém os traumas de maior ou menor intensidade. Ansiedade, medo, doenças no corpo, até abuso, assédio, é, rejeição, abandono, estupros, são experiências densas que nessas experiências contém muita energia sexual, então demanda um pouco mais de tempo para limpar, mas limpa sim, você fica na consciência, você fica bem com você mesmo, curada 100% dessa experiência, tá? E vamos lá, no passo a passo. O passo a passo, em 5 minutos, que eu posso entregar para vocês é: você consegue fazer essa limpeza emocional sozinho, ou você pode entregar para um terapeuta capacitado, tá? Se você não der conta de fazer essa limpeza emocional sozinho, você entrega para ele, que ele faz em 1 hora, ele faz os atendimentos ali e você fica bem com as experiências de dor, principalmente as mais densas, tá? Mas se você conseguir fazer sozinha, tenha consciência de que você vai lidar com emoções negativas. Essas experiências estão aqui no seu subconsciente. As emoções estão no corpo, as emoções negativas. Então, quando você fala da situação, fui abusada, fui assediada, passei por uma experiência de estupro, ou então fui rejeitada pela minha mãe ou pelo meu pai, fui abandonada. Quando você fala somente o nome, você já sente a emoção no corpo negativa, tá? Então, quando você abre essa situação de dor, vai estar tudo a emoção dentro de você. Então, você vai abrir isso e vai lidar com emoções muito densas, negativas, de tristeza, de abandono, uma mágoa muito grande, uma raiva, um ódio. Essas emoções densas, negativas, elas são mais pesadas, então elas incomodam muito, elas atraem uma infinidade de pensamentos. Eu tenho que só ressaltar aqui, nessa limpeza emocional, do começo ao fim, os pensamentos todos serão negativos. Só no final que elas ficarão um pouquinho mais suaves. Mas dentro dessa experiência de dor que você está limpando, você vai atrair muitos, mas uma avalanche de pensamentos negativos, tá? Voltando à experiência das emoções, elas se manifestarão no seu corpo. Então, você tem que ter consciência que se você for limpar sozinho, você vai se deparar com uma tontura, uma ânsia de vômito, uma vontade compulsiva de chorar, uma sensação de vitimismo, de solidão, por que aconteceu isso comigo? E essas experiências, essas emoções e esses pensamentos, eles são muito fortes, eles se manifestam no corpo. Por isso que é limpeza emocional. Tudo que está reprimido dentro de você virá à tona, virá à luz. E aí, ao tocar nos pontos e você verbalizar isso, isso vai suavizando aos poucos, vai ficando mais leve, você vai ficando cada vez mais em paz. E cada cena, é cena por cena que a ferramenta limpa. No final dessa cena que você limpa, que você terminou, você vai ficar em paz. Todas essas emoções, elas ficarão suaves, você vai ficar em paz, você vai se deparar com a paz, com a harmonia, com a harmonia. Quando você for contar essa cena para você mesmo, você fica em paz, tá? Então, é só ter consciência que as emoções negativas são densas, pesadas, virão à tona, serão manifestadas pelo seu corpo, tá? E aí, em 1 hora, isso é suavizado, você fica em paz, tá? O objetivo dela é limpar, é purificar, é suavizar essas emoções. Até você, quando você conta isso, parece que você nem passou por essa situação, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional e efetiva. Então, se você for fazer sozinho, tenha consciência dessas emoções ou entregue para o terapeuta. Em 1 hora por dia, você consegue limpar as emoções, sim, tá? Dependendo da situação, você consegue limpar, zerar a experiência.
E aí, o que ela precisa? Precisa de uma cena na sua mente. Quando você fala assim, fui abusada, fui assediada, fui estuprada, qual que é a cena que vem na sua mente? Observa essa cena. Aí você vai avaliar essa cena, tá? Você vai fazer uma avaliação dela, você vai observar se você está dentro da cena ou fora, e se essa cena estiver muito colorida. Então, se ela estiver muito colorida e você estiver dentro da cena, é que contém nessa cena muita carga emocional negativa, tá? E que mais? Quando você conta essa experiência de dor que você está limpando sozinha, quando você conta para você mesmo, não precisa, ninguém vai ficar sabendo, tá? Quando você conta essa experiência de dor para você mesmo, qual é o nome da emoção que vem à tona? Conta a história do começo ao fim, observa as suas emoções. Qual é o nome dela? A tristeza, a raiva, a mágoa, ressentimento, ódio. Aí não tenha medo das emoções, dê um nome para ela. Encontrou o nome dessa emoção quando você conta do começo ao fim, essa história que você viveu, encontre no corpo aonde ela está se manifestando, tá? Porque ela se manifesta no corpo. Todas as nossas emoções se manifestam no corpo. Encontre no corpo aonde ela está se manifestando. Nó na garganta, tremor nas mãos, frio na espinha, tontura, ânsia de vômito, um aperto no peito, uma tristeza no coração, uma dor de cabeça, uma vontade de chorar compulsivamente. Então, encontre essa emoção no corpo. Primeiro deu um nome, encontrou no corpo, e em terceiro, segundo, encontrou no corpo, em terceiro, traduz de 0 a 10 a intensidade dessa emoção, tá? Esses três itens, você vai ter que avaliar eles a cada 3 rodadas que você for fazendo essa limpeza, você vai ter que mudar, observar, fazer essas 3 perguntas. Essas 3 observações e perguntas que você vai fazer, elas mudarão gradualmente, tá? Então, a cada 3 rodadas, elas vão mudar. Então, de tristeza vai para mágoa, ela vai diminuindo. A intensidade dela começa com 10, alta, uma emoção negativa muito alta, e o objetivo dela é zerar. Então, a cada 3 rodadas, esses 3 itens vão mudar, tá? Então, fique atento a isso, fique atento às suas emoções, fique atento aonde as emoções se manifestam no seu corpo e fique atento na cena da mente, que também ela vai mudar. Ela vai desbotando com o tempo, tá? E o que é zerar a cena? Ah, não, peraí, antes de zerar a cena, deixa eu só falar a frase de preparação. Quando você terminou de fazer essas 3 perguntas, você vai para a frase de preparação. A frase de preparação é: primeira parte é construída por você, relacionada à cena que você está trabalhando, e a segunda parte é uma frase de repetição, de perdão e aceitação. Quando você se perdoa e aceita a situação que você está limpando, a limpeza é mais rápida, mais eficaz, tá? Então, por exemplo, faz de conta que eu estou trabalhando uma cena de criança, eu tinha 5 anos, estava no meu quarto, ouvi o meu pai chegando na sala, brigando com a minha mãe, os dois discutindo lá na sala. Eu lá no quarto comecei a ouvir os gritos, me assustei, comecei a chorar, fiquei com muito medo, e isso me traumatizou, guardou na minha mente. Então, eu vou limpar essa cena, tá? Como que eu faço a frase de preparação? Eu começo assim, é aqui no ponto do karatê, e falo assim: mesmo que eu esteja vendo, eu chorando no quarto, muito triste ao ouvir os gritos do meu pai na sala, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo ouvindo os gritos do meu pai com a minha mãe, e da minha mãe com meu pai, eu sentindo uma tristeza agora no meu corpo, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo lembrando que eu fiquei muito assustada, muito triste ao ouvir os gritos dos dois na sala, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Então, eu contei um trecho onde se manifesta uma emoção muito intensa para mim. A primeira parte, eu falei da cena que eu estou trabalhando, e a segunda parte, mesmo assim, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Terminei a frase de preparação, eu vou para os pontos. Quais são os pontos? Topo da cabeça, começo da sobrancelha, lateral do olho, abaixo do nariz, abaixo da boca, aqui na clavícula e aqui na altura do sutiã. Esses são os pontos. Você vai olhar para a cena, vai contar do começo ao fim, até zerar essa cena. Por exemplo, eu estou vendo eu no quarto, chorando, estou sentindo a tristeza no meu coração agora, e estou ouvindo os gritos do meu pai.
Nossa, ele gritou muito alto, a porta se bateu com toda a força. Estou sentindo uma tristeza agora, uma tristeza no meu coração, uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. Então, eu estou contando a história do começo ao fim e tocando nos pontos. Fiz 3 rodadas, eu paro, observo a cena e faço aquela avaliação e recomeço a frase de preparação. Isso até zerar a limpeza emocional. O que que é zerar? Você vai estar distante da cena, você vai estar afastado da cena, e a cena perdeu a cor, vai estar desbotada, as pessoas vão desbotar na sua mente, você vai se desprender da cena, tá? Ela perdeu a cor, e aí, quando você retira essa carga emocional negativa contida nessa cena, virá o quê? Virá o perdão, naturalmente. O perdão virá. O perdão virá porque você é o perdão. Você é a paz. Você é o amor. Então, o perdão virá para você e para as pessoas envolvidas na cena, tá? Então, daí você vai dar o perdão, você vai ficar em harmonia com você, com as pessoas e com a cena. Pode ser que, ao zerar isso, você vai ficar em paz, tudo, com você e com a outra pessoa, ainda sinta um desconforto, você não sabe de onde que é. É sinal que a sua mente está trazendo uma outra cena de dor, relacionada ou com as pessoas envolvidas, ou com você, ou com o lugar. Alguma coisa, algum desconforto, se vier no final, é porque tem outras cenas de dor a serem curadas, tá? Tenha consciência disso. A gente reprime muitas cenas de dor. Daí, se você for se lembrar dessa cena, se vier à tona, à luz da sua consciência, pegue uma caneta e um papel e vai anotando uma por uma. Quando você abre uma cena, logo a sua mente já vai trazendo outras, tá? Aí você anota uma por uma. Você pode encher a folha, encher 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, porque você está limpando as emoções que você reprimiu, estão tudo dentro de você. Conforme você for limpando uma hora por dia, uma por uma, o seu corpo vai ficando mais saudável, você vai ficando mais em paz, mais criativo, vai se aproximando mais do seu ser divino, mais alinhado, mais pleno, mais consciente, mais no agora, diz Eckhart Tolle, tá? Esse é o propósito da limpeza emocional e efetiva. Então, vamos abrir no tema agora, quero um novo relacionamento. Como que eu me preparo para esse novo relacionamento? Então, muitas das vezes eu ouvi muito assim no decorrer da minha experiência que eu fui observando, mais as mulheres, elas querem um novo relacionamento, muitas das vezes para sair de casa, tá? Se você quer um novo relacionamento, somente as meninas mais novas, elas querem um relacionamento mais é para sair de casa, ter uma forma de sair, se libertar daquela dependência da família, né? Do pai e da mãe. E se você tiver com esse propósito, o seu relacionamento não vai dar bons frutos, não vai dar um bom resultado para você, tá? Então, trabalhe essas questões emocionais, essas pendências que você tem com as pessoas da sua casa antes de querer sair de casa. Aí, muitas das vezes, você vai ficando cada vez mais em paz com relação a isso. Agora, se você for querer um novo relacionamento, quer casar, quer um novo relacionamento, e ficar, verbalizar isso para você mesmo, e ficar em paz, porque essa é a sua missão de vida, encontrar uma nova pessoa, ficar em paz com isso. Mas se você encontrou uma nova pessoa, não deu certo, que eu já vi muitas vezes aqui, o ego que encontra, quem fala muito isso é o Eckhart Tolle aqui no livro, tá? No livro dele eu vou falar um pouco mais disso, dessa parte que ele fala dos relacionamentos. O ego encontra uma afinidade com uma outra pessoa, se casa e no dia seguinte há uma separação. Então, quando acontece experiências de dor que você tem com relacionamentos antigos, faça uma lista dessa experiência de dor que você viveu com esse relacionamento anterior, com a dor que essa pessoa deixou em você, tá? Faça uma lista, vá lembrando situação por situação dessa experiência de dor que você viveu, anote uma por uma e vai limpando uma por uma, para você ver como que você vai ficando, aquele desconforto em relação àquela pessoa vai suavizando mais. Procure, faça o máximo, esforço absoluto, não amaldiçoar essas pessoas. Não amaldiçoe essas pessoas. Essa é um grande desafio e a limpeza emocional ajuda nisso, tá? Não amaldiçoe essas pessoas. Essas pessoas vieram para você para te ajudar a curar em alguma situação da sua vida. Você só vai entender isso a hora que você fizer a limpeza emocional, tá?
Então, procure não amaldiçoar, abençoe essas pessoas, abençoe os seus relacionamentos, para que você tenha um relacionamento sadio também, tá? Então, procure abençoar. Se você está amaldiçoando, fecha a boca, tranca aí e procure curar as emoções que ficaram em você, que a outra pessoa deixou em você, a percepção que você sente com as ações da outra pessoa em você, as marcas de dor, tá? E outra sugestão é curar feridas com seu pai e sua mãe. E aí que você vai encontrar tudo, tá? Todo relacionamento que você teve com seu pai ou com sua mãe, cure, faça novamente aquela listinha de item por item. O dia que ela foi na escola, me deixou na escola. O dia que ela gritou comigo. O dia que ela falou aquilo que eu não era bom. Ou o meu pai também. O dia que meu pai falou que eu não era merecedor de nada, que eu era um fracasso, que eu era uma zero esquerda. Todas as frases negativas que você ouviu do seu pai e de sua mãe, ou frases negativas, ou palavras de maldição, ou amaldiçoando você, faça uma lista disso, todas essas experiências de dor que você tem com seu pai e com sua mãe, e vai limpando uma por uma. Se você teve uma experiência de abandono, por exemplo, eu sugiro você fazer uma limpeza emocional no tempo de gestação. Gente, tudo isso que eu estou falando, todas as experiências de pai e mãe, vai doer pra caramba, vai doer muito. Eu estou falando de uma forma natural porque eu passei por isso e doeu em mim, tá? Eu limpei todas as experiências de dor de gestação que minha mãe teve ali nos 9 meses, que eu fiquei na barriga. A gente não vê a imagem, mas a gente vai falando a sensação. Tudo fica gravado no nosso inconsciente e a gente vai purificando aquilo, tá? Vai ficando cada vez mais em paz, tá? E aí você vai suavizando, aí você vai ficando mais leve, você vai vendo que não tem tanta questão assim. E nos seus relacionamentos futuros, você ficando em paz com você mesmo, principalmente com a sua mãe, você vai conseguir seguir adiante. O amor maior que existe, gente, está dentro de você, além desses relacionamentos, tá? Por isso que eu sugiro pessoas que tiveram experiências de abandono, pegue os 9 meses de vida, mês a mês. Vai doer, tá? Vai doer muito, mas é essa dor, é essa ferida que precisa ser curada em você, tá? Então, pegue os 9 meses de dor. Se você não conta de trabalhar esses 9 meses, entregue para o terapeuta. Você vai chorar muito, vai doer muito, mas é preciso mexer nessa ferida, mexer nessa dor. Aí isso vai curando em você. E aí o final disso, que você passar dessa experiência de cura que você está fazendo em você mesmo, virá, sabe o quê? O perdão. Sabe por que virá o perdão? Porque você é o perdão. Por mais que você tenha uma experiência negativa, teve com seu pai ou com sua mãe, a hora que você passar por esse processo árduo, difícil, de muita dor, se você limpar em você, vai sobrar, sabe o quê? A harmonia. Porque, em essência, você é o amor. O amor maior está dentro de você. Grave isso. O amor maior está dentro de você. A hora que você limpar todas essas experiências de dor profunda, que você lembrar, por isso, vai limpando uma por uma, vai sobrar esse amor maior, essa paz, essa harmonia. E aí você vai poder falar do seu pai ou da sua mãe em paz. Você vai virar o perdão natural. Não é que você vai dar porque você é boazinha, não. Você é o amor. O perdão virá através de você, quando você falar de todas essas dores, todas essas mágoas e ressentimentos armazenados dentro de você, guardados a 7 chaves dentro de você, num baú. Nesse processo meu de 6 anos que eu limpei, eu encontrei 2 experiências de dor que eu jamais imaginei passar, estavam ocultas na minha mente. Encontrei uma experiência de abuso na infância, encontrei uma experiência de assédio no começo da adolescência. Eu estava dormindo quando eu fui assediada, foi um assédio físico, tá? Então eu não consegui me defender e eu não tinha consciência disso.
essas experiências de assédio, de abuso, as- foi um grande choque para mim, foi um grande susto para mim, mas eu tinha que dar conta disso e limpar isso. Ou eu limpava, ou eu limpava. Sabe quando eu estava sozinha? Eu não tinha terapeuta ainda. Ou eu limpava, ou eu limpava. Aí eu fui limpando, fui falando, e doeu muito. Fui limpando, fui falando, e essas experiências vão vindo à tona. Conforme você vai abrindo essa dor, a mente ela vai se abrindo mais, as coisas vão se abrindo mais, as experiências vão se abrindo mais. E aí fui falando. Eu visitei essa cena de abuso e de assédio várias vezes. Não foi uma hora só, não. Aí fui abrindo várias, tudo que eu fui sentindo foi, né, dolorido. Veio o pensamento de vitimismo, de fracasso, de tristeza, de decepção. Decepção é o sentimento maior que vem quando você se depara com experiências que você não tem conhecimento. Então, eu fui limpando todas essas experiências. Tá? Doeu muito. E aí, quando eu tive a possibilidade, eu consegui, eu contratei uma terapeuta por 14 sessões. Entreguei, eu não consegui mais limpar isso, aí eu entreguei tudo para ela e ela foi me ajudando a lustrar, eu falava a palavra certa, lustrar as experiências, tá? Então ela voltou em todas essas cenas de dor, de abuso, de assédio que eu tive, de rejeição no nascimento também. Ela voltou em todas essas experiências para lustrar. O que que é o lustrar? Eu olhar para essas pessoas que estavam na minha cena em paz. E o perdão veio para elas. O entendimento veio na hora. Por quê? Porque eles fizeram isso. O que que aconteceu isso? E a experiência foi ficando cada vez mais sadia, ficando cada vez mais em paz. E aí o entendimento, o meu ser divino foi me revelando que eu trouxe de alguma outra experiência de dor de uma vida passada, que seja a experiência aqui nessa vida. E aí eu tinha que dar conta disso. E a gente tem que dar conta disso. Tá? Enquanto você estiver projetando e jogando a responsabilidade na vida, nas mãos de outra pessoa, você não consegue curar. Você só consegue curar quando você pega as rédeas da sua vida e tudo o que aconteceu na sua vida, assuma isso, se perdoa e aceita profunda e completamente. E aí vai curando isso. Você vai ver o céu reinando na sua vida, o céu, a vida se abre para você, entende? Então, assuma as experiências de dor que você viveu com seu pai, com sua mãe, ou pessoas próximas a você, tá? E vá curando isso. Por isso, essas pessoas não vão ficar sabendo. Encontre um local afastado. Eu ia em praças, eu ia em parques, eu ia andar na rua, caminhando na rua, e ficava verbalizando. Chorava na rua, não estava nem me importando se as pessoas estavam olhando ou não. E estava limpando. E eu fui ficando cada vez mais em paz. Então, tem uma forma de ficar nesse mundo em paz? Sim, tem. É só você querer pagar o preço, assumir a responsabilidade e ir curando isso, tá? Então, é isso. Primeiro, você observe qual é o motivo que você quer um novo relacionamento. Segundo, cure todas as experiências de dor dos relacionamentos ah, anteriores, que eu mexi também nos relacionamentos anteriores. Cure todos, pessoa por pessoa, item por item, e depois cure experiências com seu pai e com sua mãe. A hora que você passar por essa experiência de cura, aqui no livro de Eckhart Tolle, começa aqui na página 103, tá? Que ele fala sobre relacionamentos aqui no Poder do Agora. Ele sugere você encontrar uma pessoa que tenha menor intensidade de corpo de dor, menor experiência, que seja uma pessoa mais leve, mais feliz. Por frequência, você já vai sintonizar algumas. Mas encontre uma pessoa onde tenha menor intensidade de corpo de dor. Por quê? Quando você se relaciona, as energias se conectam dentro de você. Fica toda a energia do seu parceiro ou da sua parceira fica em você. Então, toda experiência de negativa que está na outra pessoa também vem para você. Então, ele sugere no livro que você encontre pessoas que têm um corpo de dor menos intenso, menos suave, menos problema na vida, sabe? E aí eu venho a pergunta, como fazer isso? Ali ele não fala tanto, mas ele explica bem. Então, eu sugiro ler esse livro, que ele explica bem como se relacionar, como manter um bom relacionamento sadio, ficar no agora.
E no meu caso, o que que eu fiz? Eu li esse livro, estou seguindo, leio muito ele, e por fim, entregue para o Espírito Santo, entregue para Deus. Essa cura que você fez em você, se você quer ainda ter um relacionamento sadio, saudável, entregue para Deus, tá? Entregue para o Espírito Santo, como diz ali um livro, Um Curso em Milagres, porque daí o relacionamento será um relacionamento santo, um relacionamento de paz, um relacionamento de harmonia, tá? Então, depois que você fez toda essa limpeza emocional, todo esse trabalho interno, essas questões internas, você vai ficando cada vez mais em paz, mais leve. E um detalhe que é fundamental, você vai ficar bem com você mesmo. Você vai rir sozinha, você vai brincar sozinha, você vai estar bem, feliz sozinha. Você vai ser uma excelente companhia para você mesmo. Só que ainda assim, se você quer um relacionamento, entregue isso para Deus. Entregue, Senhor, eu quero isso. Como? Se você é alto, se é baixo, se é moreno, se é loiro, se é... Como você entrega, você escreve algumas coisas e entregue isso para Deus, entregue isso para o Espírito Santo e deixe que Ele faça a escolha para você, porque esse é um ser divino que tem um conhecimento maior que o seu, tem um entendimento maior que o seu, tem a sabedoria maior que a sua, tem inteligência maior que a sua. E ele vai saber escolher a pessoa certa na sua vida. Tá? Então, entregue isso e aguarde, tá? Aguarde. Fique no aguardo, na esperança de Deus e fica vivendo o seu dia. Vai entregando e viva, faça as coisas que você tem que fazer. Tem essa parte do se relacionar, eu observo muito que se aproxima muitas pessoas, vão se aproximar muitas pessoas para você. Se você for se relacionar fisicamente ou sexualmente com essas outras pessoas que você pensa que pode, tenha consciência que as energias dessa outra pessoa vai ficar em você, estarão em você. Então você vai pegar toda a experiência de dor negativa que está na outra pessoa, vai ficar no seu corpo. Só tenha consciência disso, tá? Se você for, ficar por uma noite ou por duas, uma semana, só uns beijinhos, essa experiência, essa troca de energia, troca de experiência, vai ficar em você. Só tenha consciência disso e faça melhor as suas escolhas. Observe melhor aquilo que você está escolhendo, o seu companheiro ou a sua companheira. Só para você ter consciência daquilo que você está atraindo na sua vida, tá? E é isso, gente. É isso que eu queria entregar para vocês nesse vídeo, como se preparar para a chegada desse novo companheiro ou companheira, uma pessoa que esteja ao seu lado, para viver bem, para ter um relacionamento de paz. Tem outra coisa, nos relacionamentos dos pais e da mãe, que eu estou lembrando que eu presenciei muito, brigas e discussões. Se você presenciou muito na sua vida relacionamentos de brigas e discussões, limpa isso também, tá? Limpa tudo isso, todas essas memórias de dor que tem guardado na sua mente, que você presenciou quando pequena, brigas com seu pai, sua mãe, como eu citei no exemplo agora, limpa todas essas experiências de discussões dos dois que você presenciou. Limpa isso, para você ficar em paz com você mesmo e o perdão virá para você e para outra pessoa, tá? E é isso, gente. É isso que eu tenho para entregar para vocês. Sugiro, mais uma vez, o livro do Eckhart Tolle, os dois livros, esse, O Poder de Agora, e o outro, O Novo Mundo. Sugiro também os livros, o 100, Um Curso em Milagres. É um livro azul com letras douradas. Está disponível em áudio nos canais do YouTube. Tem professores de Deus que dão curso para esse livro. Não tem nada a ver com a ferramenta IFT, tá? Ele tem uma metodologia à parte, tem uma forma de limpeza à parte, algo à parte somente do livro mesmo. E são frases durante um ano que você tem que repetir e entender melhor. Mas é uma forma de autoconhecimento, de cura, e que você pode curar, sim, 100% das suas experiências, ficar em paz, ficar em Deus aqui nesse lugar doido, nesse mundo doido que nós vivemos, tá bom? E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!